Toto é um herói super poderoso que trabalha sozinho por ser tímido demais para fazer amigos. No entanto, quando 3 garotas lindas misteriosamente formam um grupo com ele, ele arrisca a vida para protegê-las, sem saber que são assassinas secretas que querem eliminá-lo. Tudo começa quando Toto vai à guilda de aventureiros para encontrar companheiros e imagina usar seu charme incomparável para encantar algumas pessoas. No entanto, quando tenta agir, acaba assustando-os, o que o deixa triste e solitário. Nesse momento, 3 gatas chamadas Ciel, Anemona e Go se aproximam simultaneamente para formar um grupo com ele. E Toto fica feliz porque formar um grupo com garotas gostosas sempre foi um sonho seu. Na verdade, Ciel é a filha do Lorde Demônio e foi encarregada de eliminar o herói para conquistar sua independência. Anemona, por outro lado, é uma assassina lendária que recebeu uma grande soma de dinheiro para eliminar Toto. E ela aceitou o trabalho porque queria construir um orfanato. E por último, Go administra uma casa de degenerados onde transforma homens em bons meninos, e quando soube de Toto, jurou transformá-lo em seu homem de estimação. No entanto, quando Go entrelaça os braços com ele de repente tem um sangramento nasal e desmaia porque é extremamente tímido perto de garotas. Enquanto ele está inconsciente, Ciel usa magia de levitação para sequestrá-lo, mas Go e Anemona a perseguem. De repente, Anemona saca uma arma do nada e atira em Ciel. E embora ela bloqueie o ataque com seu escudo mágico, é forçada a pousar na floresta. Quando Ciel diz que Toto pertence a ela, Anemona diz que foi contratada para eliminar o herói e não pode deixá-la levá-lo. É quando Go se interpõe entre elas para ser a voz da razão. Assim que baixam a guarda, seus corpos ficam dormentes porque Go secretamente usou uma poção para paralisá-las. No entanto, isso faz Ciel perder o controle de sua magia negra, e ela acidentalmente invoca um dragão que decide devorá-las. No entanto, Toto de repente acorda e destrói o dragão com um único golpe, deixando as garotas em choque. Elas imediatamente se aconchegam a ele para agradecê-lo, mas isso o faz entrar em choque mais uma vez. Anemona sugere que o eliminem porque ele está vulnerável, mas Ciel recusa porque está excitada com sua incrível força de macho. Go então sugere que voltem para a cidade para pegar algo para comer, e apesar de agirem de forma amigável, todas as 3 têm suas próprias intenções. Mais tarde na cidade, Ciel se apresenta como uma conjuradora novata. Anemona finge ser uma sacerdotisa, e Go afirma ser uma dançarina. Depois disso, as garotas esperam que Toto se apresente, mas como ele é tímido demais para dizer algo, ele simplesmente promete protegê-las. Go então entrelaça os braços com ele, e isso mais uma vez o faz desmaiar. Depois disso, as garotas decidem discutir suas verdadeiras intenções, e Ciel começa revelando que precisa comer Toto para conquistar sua independência. Anemona revela que é uma assassina e Toto é seu próximo alvo, enquanto Go revela que é a dona de um palácio degenerado e quer transformar o homem em seu animal de estimação. Ao perceberem que todas querem a mesma coisa, Anemona decide se afastar porque a competição não vale a pena. Mas tudo faz parte do seu plano para pegar as outras 2 de surpresa. Mais tarde ela sobe em um telhado e saca seu rifle de precisão para derrubar Ciel e Go, mas acaba avistando um homem enviando uma garota para a ilha Epstein. Sem hesitar, ela resgata a garota e a deixa ir com algum dinheiro. De repente, o Homem de Preto aparece e se revela um monstro, então Anemona parte para cima dele com tudo. Antes que as coisas esquentem demais, Toto de repente retorna e elimina um monstro no estilo Saitama, o que faz Anemona sentir um calor nas entranhas, quando Toto pergunta por que ela, como sacerdotisa, está carregando uma faca. Ela lhe manda um beijo para fazê-lo congelar, e Ciel e Go zombam dela por recorrer a um método tão constrangedor. Elas perguntam a Anemona por que ela não usou seu rifle para derrotar o monstro, e ela diz que não queria que a garotinha visse uma bagunça sangrenta. Ela então diz que este mundo apodreceu e ela precisa de dinheiro para salvá-lo, e é por isso que ela quer eliminar Toto. Quando ela tenta atacá-lo, sua faca quebra instantaneamente, então ela finge estar cansada enquanto as outras riem dela. Mais tarde, Go os leva a um motel e reserva um único quarto para os 4, o que deixa Toto em estado de choque. Depois disso, Anemona e Ciel saem para pegar seus próprios quartos. Então Go usa essa oportunidade para usar sua poção de escravidão em Toto. No entanto, a poção não tem efeito sobre ele, então ela se transforma em sua forma de mamãe dominadora para chicoteá-lo. Ela então o comanda a fazer um trava-línguas, mas Toto instintivamente a imobiliza enquanto tenta lutar contra a poção dela. Ser imobilizada por um homem macho liga seu modo turbo, mas Toto de repente recupera a consciência e quando vê os seios dela, ele imediatamente volta a congelar. Mais tarde, Anemona e Ciel voltam para o quarto dela, e ela lhes conta tudo o que aconteceu, o que as faz perceber que nenhuma delas é forte o suficiente para comer Toto sozinhas. No final, elas decidem se tornar amigas e passam a noite inteira fazendo o que garotas fazem em festas do pijama. No dia seguinte, Toto acorda e encontra as 3 dormindo na mesma cama, e só isso é o suficiente para mandá-lo pro limbo. Mais tarde, Go acorda depois de uma boa noite de sono, e as outras 2 dizem que ela dormiu demais.
Ela então aponta para Toto, que também está dormindo, ou melhor, desmaiado por causa de tudo que viu antes. A Nemona se pergunta se podem eliminá-lo, fazendo-o sangrar até a morte, e isso imediatamente lhes dá uma ideia de como podem cumprir sua missão. Elas mais uma vez começam a reivindicar a vida de Toto para si, mas o rapaz acorda em meio à discussão delas, então elas voltam a ser donzelas em perigo desorientadas. No entanto, enquanto se inclinam sobre ele para cumprimentá-lo, ele volta ao seu limbo mais uma vez. Mais tarde, enquanto as garotas se preparam para seguir viagem, Toto percebe que está em apuros porque já desmaiou 2 vezes em poucas horas. Quando Ciel pergunta se ele está bem, ele afasta suas preocupações e promete protegê-las. Depois disso, Go os leva à guilda para que possam formar um novo grupo, e ela pede a Toto para escrever seu nome como líder. Apesar de estar completamente chocado, ele prossegue para se registrar e então bate a cabeça na mesa para mostrar sua gratidão à recepcionista. Ei, o quê? Ele abriu a cabeça. Então as garotas limpam o rosto dele com uma toalha e pedem para ele parar de agir como um idiota porque ele é o líder delas agora. Enquanto Toto se pergunta se ele é realmente digno do papel, a recepcionista o chama ao balcão para lhe entregar seu formulário de registro. Ao saírem, Go percebe que nenhuma delas tem ideia de como os aventureiros funcionam, então ela explica o conceito de ranks a eles. Depois disso, ela os leva ao quadro de avisos, onde podem escolher missões, acrescentando que podem aumentar seus ranks enfrentando trabalhos mais difíceis. No entanto, como eles são Rank E, a Nemona conclui que eles só servem para coletar ervas e caçar slimes. Ciel então se pergunta quantos dias leva para um grupo atingir o Rank S, e Go lhe diz que não é uma questão de dias, mas de anos. Ao ouvir isso, ela de repente segura o braço de Toto para mandá-lo para o limbo e diz às outras que seu objetivo é eliminá-lo, não subir de rank. A Nemona concorda que não há sentido em aventurar-se, e é melhor que lutem até que apenas uma delas esteja viva. No entanto, sua outra opção é se juntar a elas e tentar eliminar Toto todos os dias, e Ciel concorda com a condição de que cada uma tenha uma tentativa após a outra. Ciel tem a primeira vez e Toto acorda para se ver sentado ao lado dela em um banco. Ele fica nervoso, pensando em como quebrar o silêncio quando Ciel pergunta o que ele está pensando. Ele pergunta onde estão as outras duas, e ela diz que estão procurando por trabalhos enquanto ela ficou para ficar de olho nele. Ela então pergunta por que ele começou a aventurar-se e ele reúne toda a sua coragem para admitir que fez isso para construir autoconfiança. Ele admite que suas cicatrizes faciais e sua personalidade estranha dificultam sua aproximação das pessoas. Então ele pensou que se ele eliminasse o Lorde Demônio, teria mais confiança em si mesmo. Ciel entende como é ser diferente porque ela experimentou a mesma coisa em casa, e isso a deixa feliz. Ela então diz a Toto para continuar trabalhando duro para que ele possa melhorar, sabendo muito bem que não o deixará viver o suficiente para alcançar seu objetivo. Toto então diz que se sente mal por desmaiar e fazê-la se preocupar, mas Ciel de repente começa a corar e diz que ele já a protegeu. Só isso é o suficiente para mandá-lo para o limbo, e as garotas voltam com a notícia de que encontraram um trabalho para explorar a Caverna dos Lagos. A Nemona afirma que Ciel não tem coragem de eliminar Toto porque está ficando muito apegada, e isso provoca um impasse entre elas, que é resolvido por Go. Mais tarde, eles caminham até a caverna e Toto começa a suar, porque este é seu primeiro trabalho. No entanto, após algum encorajamento de Ciel, ele assume a frente e pede para elas seguirem seus passos. Uma vez lá dentro, as garotas perguntam a Ciel como ela planeja eliminar Toto, e ela começa fazendo-o enfrentar dezenas de slimes de uma vez. Uma vez que os slimes são derrotados, Toto sai para inspecionar a área, e as garotas zombam de Ciel por seu plano falho. Mas ela explica que isso foi apenas um teste. Ela agora percebeu que Toto é um One Punch Man de baixo orçamento. Mas ao contrário do original, seus punhos ficarão significativamente mais fracos contra um slime maior. A Nemona lembra que não há slimes grandes nesta caverna, mas isso não é um problema para ela porque ela pode criar um próprio. Quando Toto retorna, ela usa sua magia para fortalecer um slime menor e o transforma em uma versão mais cruel, que consegue resistir ao soco de Toto. Não só isso, mas seu braço também fica preso no slime, então ele começa a balançá-lo como um ioiô. No entanto, isso só piora as coisas para ele, e Ciel começa a sorrir porque seu plano funcionou. Enquanto Toto está à beira da derrota, ele de repente grita para o slime soltá-lo, e sua voz de macho evapora o slime para a grande frustração de Ciel. Ela fica tão desapontada que desiste por hoje, então Go sugere ansiosamente que coletem minério de ferro para completar o trabalho. Enquanto procuram, encontram algumas peças presas dentro de uma parede, e Toto casualmente soca um buraco para extraí-las. Enquanto isso, na ferraria, outro aventureiro lhe traz 3 pedaços de minério, mas Toto e seu grupo trazem uma sacola cheia, deixando o aventureiro chocado. O ferreiro, que havia postado o trabalho, elogia Toto por conseguir tanto e isso o ajuda a construir um pouco de sua confiança. Naquela noite, as garotas também elogiam Toto por ser tão forte e perguntam como ele aumentou sua força. Ele humildemente lhes diz que levanta pesos, o que as deixa chocadas. Nesse momento, o aventureiro de antes se aproxima e pede a Toto para não ser tão confiante só porque eliminou alguns minérios.
Ele então tenta convencer as garotas a se juntarem ao grupo dele, mas todas lhe dão um olhar mortal, o que o faz sair correndo dali. Depois Go diz a Toto para não se importar com idiotas como ele, mas Toto permanece em silêncio, pensando que é muito fraco porque quase foi consumido por um slime fraco. Seu monólogo interior lhe diz que ele teria sido um solitário se essas garotas não tivessem se juntado a ele. Então ele promete a si mesmo que se tornará muito mais forte para poder protegê-las. Ele então faz uma reverência e lhes diz que se sente honrado em estar em um grupo com elas, e as garotas compartilham do mesmo sentimento. Mais tarde o esquadrão chega à cidade de Doza, e as garotas jogam pedra, papel e tesoura para decidir quem fica com Toto no dia, o que faz Toto acreditar que a equipe está se dando bem. No final, Go acaba vencendo o jogo e ganha um tempo a sós com ele. Toto pergunta por que as outras duas foram embora, mas Go começa a persuadi-lo com seus seios balançantes. Ela então sugere que comam juntos, e Toto fica nervoso, pensando que estão em um encontro. No entanto, ele rapidamente afasta o sentimento e diz a si mesmo que é apenas o guarda-costas dela, então deve garantir que ela se sinta segura. No entanto, Go de repente o abraça e diz: "Vamos começar o encontro", o que o faz congelar. Anemona e Ciel observam a distância e presumem que Go está fingindo ir a um encontro com Toto para fazê-lo baixar a guarda. Enquanto isso, Go leva Toto a uma pousada próxima, onde ela oferece um brinde ao grupo recém-formado, mas Toto se preocupa se é realmente certo beber. Ela o assegura de que ficarão bem, mas também admite a si mesma que Toto é muito inteligente, embora pareça um homem das cavernas de 4.000 anos atrás. Depois que ele bebe tudo, Go pergunta como é o sabor, e Toto entra em transe, pensando como uma linda jovem com grandes seios o convidou para beber. Ele começa a sonhar em arriscar com ela, mas na realidade ele ainda é um covarde que nem consegue falar com uma mulher sem explodir nas calças. Ele então percebe que ainda não respondeu à pergunta de Go, e isso faz Go pensar que seu truque não funcionou nele. Ela então lhe oferece uma harpa grelhada, que ela secretamente cobriu com uma poção que o deixará desorientado. Depois que Toto casualmente dá uma mordida e lhe dá um sorriso assustador, ela lhe entrega um sanduíche misturado com um anestésico forte o suficiente para desmaiá-lo por uma semana inteira. Toto casualmente morde novamente e assustadoramente lhe diz que é saboroso, o que indica que nenhum de seus truques funcionou. Mais tarde, ela conclui que Toto é imune a efeitos de status, o que a coloca em uma desvantagem real. Ela acredita que ele nunca a amará assim, e isso a lembra de sua infância difícil. Nesse momento, Toto retorna com chá e ela lhe pergunta diretamente se ele a ama, o que quase o faz desmaiar na hora. Enquanto ele se recompõe, Go usa seus poderes mágicos para hipnotizá-lo e transformá-lo em seu animal de estimação, mas Toto resiste ao feitiço e nervosamente lhe diz que não pode ser o cachorro dela. Vendo como ela se fez de boba, Go começa a soluçar e pede para ele não a odiar. Nesse momento, Toto lhe diz que não pode protegê-la se ele se tornar seu animal de estimação, mas ele também declara que nunca poderá odiá-la. Ele admite que ama as três mais do que sua própria vida, e isso deixa Go extremamente feliz. Ouvir isso o faz desmaiar, e Go percebe que ele havia fingido ser Eren Yeager apenas para não desmaiar antes. Mais tarde, ele acorda, feliz em ver Go de volta ao normal, e percebe que ela já curou a ferida em sua mão, até decorando-a com uma flor. Com isso, eles se reencontram com os outros na cidade, e enquanto Ciel os arrasta para uma padaria, Anemona percebe que o plano de Go não funcionou. No entanto, Go admite que se divertiu muito com Toto e as garotas acreditam que ela pode estar desenvolvendo sentimentos por ele. No dia seguinte, as garotas concordam em dar uma chance a Anemona e manter essa ordem para o próximo ciclo, mas Anemona acredita que ninguém mais terá uma vez, porque ela certamente o eliminará. Ela então o leva para a floresta, e quando ele pergunta onde Ciel e Go foram, ela diz que elas tiveram dores de estômago porque comeram demais na noite passada. Ela acrescenta que eles coletarão ervas medicinais para elas, e enquanto continuam andando, Anemona percebe que não sabe como iniciar uma conversa. Toto também começa a ficar nervoso e pergunta sobre os hobbies dela, e ela distraidamente responde que gosta de bebida e dinheiro. No entanto, ela rapidamente percebe seu deslize e começa a fingir que estava fazendo uma piada. Ela então pergunta o que ele faz em seu tempo livre, e Toto hesitantemente responde que apenas levanta pesos, sem mais nada para conversar. Anemona arrisca perguntando como ele conseguiu aquela cicatriz no rosto, o que o faz parar no meio do caminho. Ele então revela que foi dada a ele por um monstro, e ele continua dizendo que perdeu sua casa e família por causa de monstros. Ela pergunta se ele está buscando vingança, mas Toto diz que ele apenas quer recuperar sua confiança porque agora ele está enfrentando a culpa do sobrevivente. Mais tarde, enquanto coletam ervas medicinais, Anemona se recusa a ser afetada por sua história e sussurra em seu ouvido para fazê-lo desmaiar. Depois disso, ela decide eliminá-lo sacando um explosivo que muda seu rendimento dependendo da força do alvo. Ela então prende a bomba em Toto, dizendo-lhe que ela só funciona em pessoas que não estão cientes dela, o que significa que ele é o alvo perfeito em seu estado atual. Quando a bomba ativa, ela começa a crescer em tamanho e se torna grande o suficiente para explodir a floresta inteira, o que significa que a Anemona também será pega na explosão.
ela rapidamente acorda Toto e pede para ele jogar a bomba fora. Então ele a arremessa em direção à montanha e a bomba acaba destruindo um pedaço inteiro dela. Toto até usa seu próprio corpo para proteger a Nemona da explosão, mas isso faz com que todas as ervas que ele havia coletado o estraguem. Ele então olha para a Nemona, que está perdidamente apaixonada por Toto porque ele acabou de salvar a vida dela. Ouvir isso o faz desmaiar e desta vez ela se vê corando por ele. Mais tarde, enquanto caminham para casa, ela lhe diz que um monstro estranho prendeu uma bomba em seu corpo enquanto ele estava inconsciente e Toto fica feliz por ela estar segura. Ele também pensa que ele e a Nemona estão se dando bem, especialmente quando ela brinca sobre como ele parece bobo em seu estado atual. Nesse momento, eles encontram Go e Ciel, que pareciam um experimento de laboratório que deu errado, e elas explicam como tiveram um acidente com algumas poções. No final, elas riem da situação e encerram o dia. No dia seguinte, Toto está protegendo suas gatas de alguns orcs e todas usam seus poderes únicos para ajudá-los. Mais tarde, eles retornam à guilda onde a recepcionista lhes diz que são elegíveis para uma missão de promoção que aumentará seu rank para D. Quando perguntada que tipo de missão é, ela lhes diz que eles têm que limpar uma masmorra, e isso será um teste de seu trabalho em equipe, o que é um problema para eles. No dia seguinte, eles chegam à entrada da masmorra, onde lhes é dito para alcançar o nível mais baixo e trazer provas para a superfície. As garotas perguntam quantos níveis existem, mas o guarda se recusa a dizer porque o mistério faz parte do teste. Apesar disso, as garotas fingem ser as melhores amigas e asseguram a Toto que ficarão bem. No entanto, no dia anterior, elas estavam em um celeiro onde a Nemona mencionou que não havia sentido em subir de nível porque não era um grupo de verdade. No entanto, Go lhe disse que ser Rank D lhes permitiria assumir missões mais perigosas e enfrentar monstros mais fortes, o que lhes daria mais oportunidades para eliminar Toto. A Nemona de repente percebeu que ir à masmorra lhe daria uma chance de ouro para explodir todos de uma vez. Então ela concordou em fazer uma trégua, sem perceber que Ciel e Go também estavam planejando algo próprio. Atualmente, Toto os lidera para dentro da masmorra e se depara com uma porta com uma caveira. Go lê a placa para revelar que eles terão que oferecer mana para ativá-la, e depois usar força para abri-la. Quando os outros perguntam o que significa, ela lhes diz que é uma tarefa conjunta para o mago e o herói. Então Ciel começa oferecendo sua mana à caveira. Depois disso, Toto coloca a mão para oferecer força, e isso lhes permite abrir a porta. Enquanto continuam em frente, Toto admite que a porta tirou bastante força dele, sem saber que Ciel havia modificado o portão para sugar quase todos os seus poderes, em vez do pouco que era originalmente necessário. Assim que ela tenta derrubá-lo, a Nemona de repente repõe sua força, o que a deixa frustrada. Go então lhe diz que, embora tenham feito uma trégua por hoje, ela ainda pode tentar eliminar o herói se não for muito óbvia. Depois, eles se deparam com uma parede de fogo, e a Nemona começa a sorrir porque é aqui que ela pode usar suas bombas de forma eficaz. Assim que ela recua para fogo no buraco, Ciel rapidamente usa sua magia de vento para apagar o fogo, o que arruína o plano de Anemona. Em seguida, eles vão para uma sala nebulosa, a Câmara da Loucura, e Go revela que precisam lutar contra monstros na névoa. Ela acrescenta que a névoa causará alucinações, mas na verdade ela usará poções para criar esse efeito. Ela então nota que Ciel e Anamone não são afetadas por suas poções, e elas revelam que desenvolveram tolerância à droga. Nesse instante, Toto diz que encontrou a saída, e Go percebe que seu plano também falhou. Enquanto avançam, os três decidem eliminar uns aos outros para ter caminho livre e acabar com Toto. Logo depois, encontram outra sala com várias portas, e enquanto Anamone escolhe a Câmara do Tesouro, Ciel fica em frente à Câmara da Glória. Go sugere que vão para a Câmara do Prazer, e Toto fica ali, confuso sobre qual escolher. Todos continuam tentando a se juntar, e Toto não entende o que aconteceu entre elas, pois estavam tão amigáveis há um momento. Nesse momento ele lembra do guarda dizendo para irem ao nível mais baixo, então ele soca o chão e o quebra, fazendo todos caírem. Lá, encontram um aspirante a Mestre Roche, que se apresenta como Belly, o examinador, e os parabeniza por escolherem o caminho certo. Ele então diz que só precisam acertá-lo uma vez para passar no teste, e Toto decide ir primeiro. Belly imediatamente tenta um chute, mas Toto o bloqueia facilmente e contra-ataca, apenas para o velho se teletransportar para trás dele. Vendo isso, as garotas se juntam a Toto e dizem que querem ajudar, mas em vez de fortalecê-lo, elas fortalecem Belly na esperança de que ele acabe com Toto. Belly então parte para um ataque poderoso, mas Toto o soca e o esmaga contra a parede. Nesse instante, ela nota que alguém os observava do alto, mas decide guardar para si. Mais tarde, o esquadrão recebe seu distintivo de Rank D, mas Toto está preocupado porque sente que as garotas estavam brigando entre si na sala final. As garotas imediatamente agem como melhores amigas e dizem que estavam sob um feitiço, o que finalmente o deixa tranquilo. Depois disso, Go propõe que vão à estalagem para beber e celebrar a promoção. Lá, Anamone vira várias canecas e fica extremamente bêbada, a ponto de mudar de lado e começar a flertar com Ciel.
Vendo-as, Go pergunta a Toto se ele quer um fanservice também, mas o homem já desmaiou de tanta ação. Seal nota isso e pede às garotas para agirem normalmente, mas elas a atraem com um coquetel, e uma hora depois, todas viraram dezenas de bebidas. Nesse ponto, Go sugere que parem de brigar porque ela está se divertindo demais. Mas Anamone saca a faca e diz que não cairá nessa armadilha. Go insiste que é a primeira vez que faz amigos sem usar seus poderes, e até Anamone admite que é a primeira vez que bebe com alguém fora do trabalho. Ela então diz que não está se divertindo, mas Go percebe pelo rosto dela que está apenas fingindo. Depois perguntam a Seal o que ela sente, e ela diz que gosta, pois nunca pôde sair para comer com pessoas antes, por ser filha do Lorde Demônio. A conversa delas muda para o quanto gostam de Toto e as faz perceber que Anamone está totalmente apaixonada pelo bobo. Mais tarde acordam Toto porque o bar está fechando e ficam aliviadas ao ver as garotas se dando bem de novo. Naquela noite, enquanto Anamone e Go dormem profundamente, Seal nota a presença de alguém e pede para aparecer. Uma garota aparece em sua janela e se revela a guarda real do Lorde Demônio, Happy. Algum tempo atrás, Seal estava sendo derrotada num treino, e a pessoa que ela enfrentava era sua instrutora de batalha, Happy. No presente, ela diz a Happy que não faz tanto tempo que partiu, mas Happy responde que ela se foi há um mês. Enquanto Seal se pergunta por que ela está aqui, Happy de repente a chama de fofa e insignificante, o que a irrita. Ela então diz a Seal que todos sentem falta dela no castelo, mas Seal não se importa e pergunta se essa é a verdadeira razão de ter vindo. Em resposta, Happy diz que veio levá-la para casa, pois ela já demorou demais para assassinar o herói. Happy acredita que ela não estava pronta e oferece mais treinamento. Mas quando Seal mostra preocupação, Happy lhe dá mais um dia para terminar o trabalho. Ela acrescenta que a estará observando o tempo todo, então Seal não deve decepcioná-la antes de voar pela janela. Nesse momento, Seal diz a si mesma que a brincadeira acabou, e agora deve se provar para alcançar sua liberdade. No dia seguinte, Anamone se junta aos outros, parecendo um petisco, e isso faz Toto desmaiar. Go começa a provocar Anamone por intencionalmente mostrar seus atributos a Toto, porque ela está apaixonada por ele, mas isso inicia uma discussão entre elas. Nesse instante, notam Seal sorvendo seu chá em silêncio, e Go pergunta se ela está bem, pois normalmente é mais irritante que um despertador. Seal lhes diz severamente que, embora tenha gostado de festejar, ainda os vê como inimigos e os eliminaria junto com Toto se estivessem em seu caminho. No entanto, as garotas se recusam a levá-la a sério e a desafiam a tentar o melhor. À medida que a tensão aumenta, Toto acorda de repente e todas voltam a agir como melhores amigas. Go de repente começa a falar sobre como podem limpar masmorras agora, e isso deixa Toto animado. No entanto, Go de repente abraça Anamone e diz que a levará às compras, porque se ela continuar se vestindo como uma vadia toda manhã, Toto desmaiará toda vez que a vir. Ela então diz a Seal para acompanhar Toto à masmorra, e Anamone concorda, já que é a vez de Seal tentar acabar com Toto de qualquer forma. Seal então sussurra a Go porque a está ajudando, e Go diz que são inimigas amigas. Logo depois, Seal leva Toto à masmorra e o informa que precisam exterminar os ratos da morte que nidificam lá dentro. Considerando fácil, Seal entra casualmente, mas quando é emboscada por um rato gigante, Toto se adianta para defendê-la. Quando ele promete protegê-la, Seal começa a corar e diz para ele continuar em direção ao ninho. Ela percebeu na última masmorra que Toto é extremamente resistente a danos físicos. Então hoje, ela planeja pegá-lo com uma armadilha mágica. Nesse instante, Toto pisa numa placa de pressão que ativa uma armadilha, e como esperado, armadilhas físicas não o afetam. Avançando, encontra um grande totem que serve de chave para a próxima porta, e Seal o modifica para que quem o toque perca 90% da defesa. Quando Toto o toca, ele imediatamente começa a se sentir muito mais fraco, e enquanto avançam, Seal nota que está sendo observada por Happy. Não querendo decepcioná-la, ela expõe seu plano a Toto, o que o faz congelar no lugar. Enquanto ela se prepara para derrubar o homem, ela se lembra de como todos a desprezavam, mesmo quando ela se esforçava para se provar. Demônios ao redor fofocavam que ela era inútil e só candidata por ser filha do Lorde Demônio. E tudo isso deixou Seal muito irritada. No presente, ela canaliza essa raiva num feitiço poderoso e cria uma foice lendária. Quando ela a balança em Toto, ela se surpreende ao ver um grande corte em seu peito e percebe que pode realmente acabar com ele ali. Quando ela balança de novo, ela de repente se lembra de todos os momentos divertidos que passou com seu novo grupo, o que a faz hesitar. No fim, ela decide poupar a vida de Toto e o acorda para dizer que foi emboscado por um rato. Enquanto ela cura sua ferida, Toto acredita na história e se sente mal, pensando que é um fardo. Seal também está pensativa porque não consegue entender por que não conseguiu acabar com Toto.
De repente, ela vê Toto se preparando para socá-la, acreditando que ele viu seu disfarce, mas Toto soca o rato atrás dela, deixando-a em choque. Ao notar que estão cercados por dezenas de ratos da morte, ela pede a Toto para ficarem de costas, mas ele promete protegê-la direito dessa vez, o que a faz sorrir e corar. Logo depois, voltam para casa e as garotas ficam chocadas ao encontrar uma grande cicatriz no peito de Toto. Enquanto Go a examina, Anamone pergunta a Sil o que aconteceu porque nunca viram Toto se machucar assim antes. Ela também se pergunta por que Sil não aproveitou a situação, mas Sil simplesmente diz que ficou muito cansada. Anamone começa a importuná-la por não ter resistência, mas mesmo assim Sil sente um calor estranho nesta festa que nunca sentiu em casa. Naquela noite, Happy pede a Sil para se explicar e Sil diz que não entende por que parou. Ela quer voltar a treinar para recuperar a compostura, mas Happy acredita que ela é madura o suficiente para continuar sua jornada sozinha. Ela então revela que foi enviada para avaliar suas habilidades, e Sil a impressionou ao conjurar a foice mágica com eficiência e velocidade. Ela também notou que Sil havia feito alguns amigos, e Happy acredita que todos esses elementos são essenciais para ela ganhar sua independência. Vendo-a crescer tanto, Happy de repente se torna educada e diz que está orgulhosa dela. E isso a faz corar. Happy então nota que Sil está obviamente apaixonada pelo herói, e começa a dizer coisas estranhas sobre ele só para provocar Sil. Com isso, ela retorna ao reino demoníaco, refletindo sobre como Sil passou de odiar a todos para fazer amigos, o que a deixa feliz. No dia seguinte, Anamone se junta a eles com um vestido adequado, mas ainda consegue fazer Toto desmaiar. Vendo isso, Sil começa a chamá-la de vadia nata, mas Anamone e Go começam a provocá-la porque ela finalmente voltou ao seu verdadeiro eu. Go então diz que está feliz por tê-la de volta, acrescentando que até Toto estava preocupado com ela ontem. Ela pede a Sil para falar sobre seus sentimentos com elas, pois são inimigas amigas, e embora Anamone diga que são apenas inimigas, Sil começa a corar porque sabe que todas têm um laço especial. Go então acorda Toto para avisar que Sil está bem e que todos deveriam acampar para celebrar. Toto se imagina recebendo um agrado e se força a ficar acordado, mas Go empurra seus seios no braço dele e o manda de volta ao limbo. As garotas então perguntam a Sil se ela está animada com a viagem e ela felizmente admite que sim. No dia seguinte, o esquadrão se prepara para partir em sua expedição, e Go revela que estão indo para um lugar esquecido chamado Aeni. Sil está super animada para ter sua primeira aventura de verdade, e Anamone pergunta qual é o objetivo final. Go revela que a princípio só queria viajar, mas depois encontrou uma missão que envolvia proteger e transportar mercadorias. Como a caixa era muito grande, ninguém queria pegar o trabalho, por isso, ela conseguiu um bom negócio. Justo quando se perguntam como a carregarão, Toto casualmente levanta a caixa gigante no ombro. Enquanto partem, um bandido espreita na floresta e os observa de perto. Algum tempo depois, Sil diz a Toto que ele deve ficar consciente ou derrubará a caixa, o que pode danificar. Até agora, ela tem usado sua magia para carregá-lo toda vez que ele desmaia. Mas agora ela usou quase toda a sua mana, então Toto promete fazer o seu melhor. Nesse instante, uma rajada de vento expõe suas coxas fartas a Toto, e Sil é forçada a carregá-lo novamente. No dia seguinte, o esquadrão parte novamente, mas Anamone está ficando irritada porque não fuma há um tempo. Quando ela não consegue resistir, ela entrelaça os braços com Toto e o faz desmaiar, dando-lhe a chance de fumar um. Mais tarde naquela noite, o esquadrão acampa na floresta e Toto se sente mal por desmaiar mais uma vez. Sil está super animada porque pode assar marshmallows, e ela entrega um a Toto para animá-lo. Anamone também se junta a eles, e embora não estejam progredindo muito, Go está feliz por estarem se divertindo. Mais tarde, enquanto ela faz a vigia noturna, um bandido aparece e exige que ela lhe entregue as coisas que está carregando. Ela pergunta o que ele faria se ela dissesse não, e o bandido ameaça levá-la para uma festa se ela recusar. Go admite que até gostaria disso, mas não quer que seus amigos sejam mexidos, então ela pede ao bandido para levar a caixa. O homem então se fortalece e levanta a caixa, mas começa a sentir tontura e logo desmaia. Go então se aproxima dele e diz que havia colocado alucinógenos ao redor da caixa, e que planeja se divertir muito nesta viagem. De manhã, Go acorda Toto, que imediatamente se desculpa por pular a vigia noturna, mas ela diz que está tudo bem e que nada aconteceu. Enquanto continuam, Toto começa a sentir fome, mas Go diz que estão com pouca comida e precisam coletar. Ela diz que vai descansar, pois está cansada de vigiar, e Anamone acrescenta que não pode caçar animais porque é uma sacerdotisa. Go então entrega uma vara de pescar a Sil e pede para ela pescar. E embora esteja super animada, ela finge que não está, o que os faz rir. Mais tarde, Toto nota que Sil está se divertindo muito, mas ela diz a si mesma que não esqueceu seu objetivo de tirar a vida dele.
Depois de um tempo, ela percebe que pescar é chato porque não consegue pegar nada. Então Toto decide mergulhar e pegar alguns com as mãos. Seal diz que vai encantar o capacete dele com respiração 3, quando na verdade ela quer ter certeza de que ele se afogue até a morte. Enquanto ele pula, ela lança um feitiço para aumentar a gravidade para ele, mas Toto não se abala e logo sai carregando um peixe grande. Seal diz que não podem comê-lo porque é um monstro, mas antes que possam devolvê-lo à água, ele derrama tinta neles e escapa. Apesar de suas roupas ficarem sujas, Seal começa a rir e mergulha na água para lavá-las. Depois, ao finalmente pegar um peixe, ela fica genuinamente feliz, percebendo que embora esta festa não dure muito, ela está se divertindo muito com essas pessoas. À noite, eles esperam ansiosamente o peixe cozinhar na fogueira, e Toto entrega o primeiro a Seal, porque foi ela quem o pegou. Nesse momento, Seal de repente se lembra de toda a etiqueta de princesa que lhe ensinaram, o que a deixa triste. No entanto, ela decide esquecê-los e morde o peixe como uma gulosa, e isso deixa todos felizes. No dia seguinte, o esquadrão finalmente chega ao seu destino, e Go pede aos outros para fazerem compras enquanto ela e Toto entregam a mercadoria. Anamone concorda feliz e vai a um restaurante onde pode finalmente fumar de novo. Seal lembra a Anamone que é a vez dela hoje, mas Anamone decide observar as coisas hoje porque está cansada da viagem. Seal se oferece para ir, mas Anamone diz que não precisam tentar toda vez, mas também parar de enrolar. Seal admite que quer que essa jornada termine logo, mas quando Anamone a lembra do quanto está se divertindo, Seal fica furiosa e começa a chamá-la de coisas que desmonetizariam este vídeo. Enquanto isso, Go leva Toto à guilda dos aventureiros. Depois de entregarem as mercadorias, a recepcionista menciona que esses pedidos vinham da cidade de Biffrey. No entanto, eles pararam de repente, o que os deixa curiosos. Mais tarde, o esquadrão se reúne fora e Anamone reclama a Toto que ele desmaia não importa o que ela vista, então ele deve escolher roupas que o façam resistir à sua beleza. Mas Toto a faz vestir-se como operária de Chernobyl, o que a frustra porque ela nem consegue respirar. Ela então escolhe uma fantasia de assassina para si, para poder usá-la sem ter que se explicar, e Toto aprova seu vestido. Ela então lhe dá um sorriso fofo, e isso o faz desmaiar mais uma vez, o que os leva de volta ao ponto de partida. Seal então a faz vestir-se como mascote, mas Anamone se cansa e sugere que mudem a roupa de Go, já que ela parece mais curvilínea que Lana Rhodes. Quando os vestidos a deixam ainda mais curvilínea, Seal a veste como outra mascote, o que Toto aprova. No entanto, não podem usá-lo fora ou em missões, então Go ajuda Anamone a escolher uma roupa mais moderna que lhe caia bem. Ela acaba parecendo super fofa nele, e isso faz Toto desmaiar mais uma vez. No fim, percebem que é inútil, então decidem continuar com suas roupas habituais e Toto promete que tentará não desmaiar agora. As garotas dizem que não é uma boa ideia e o homem fica confuso, admitindo que mulheres são difíceis de entender. Logo depois, o esquadrão segue para a cidade vizinha de Before, famosa por armas e forja, e Anamone revela que já esteve lá também. Nesse instante, o guarda da entrada pergunta se eles têm amor em suas vidas, e isso choca a todos. Imediatamente percebem que o guarda é maluco, mas o homem continua divagando que não podem entrar se não tiverem amor em suas vidas. Seal e Anamone decidem acampar porque não aguentam essa besteira, mas Go quer investigar o que está acontecendo. Eles pedem a Toto para decidir, e Toto diz que também está curioso porque algo está definitivamente errado com este lugar. Ouvindo isso, Go o agarra e diz ao guarda que eles são um casal, então o homem os deixa entrar. Lá dentro, Go fica chocada ao ver a cidade em um estado permanente de baile, com casais em toda a esquina. Notam guardas prendendo um homem que queria manter sua sequência de No Nut November, e Toto fica determinado a descobrir a verdade. Nesse instante, o guarda pergunta a Toto se ele tem amor suficiente, e Go rapidamente se agarra ao braço dele para salvá-lo. Toto se esforça para não explodir nas calças. Após o guarda sair, ela se desculpa por pular nele, mas ele se recompõe e promete protegê-la, o que a deixa feliz. Ela então sugere que vão à guilda dos aventureiros, sem saber que alguém os escuta das sombras. Ao chegarem à guilda, são recebidos por uma recepcionista psicopata que também pergunta se eles têm amor suficiente em suas vidas. Ignorando-a, perguntam se algo estranho acontece, mas ela diz que está tudo bem, graças ao amor. Quando Go pergunta por que pararam de enviar pedidos de entrega, ela diz que não precisam sair da cidade, pois tem todo o amor aqui. Enquanto a dupla sai, Go acredita que todos estão hipnotizados. A julgar pelos olhares letárgicos, ela acrescenta que um monstro pode ter dominado a cidade para um esquema obscuro, e Toto diz que quer investigar mais e ajudar essas pessoas.
Nesse instante, um garoto os espia e pergunta se são normais, então os seguem até seu esconderijo. Ele se apresenta como Tim e implora para salvarem sua família. Explica que um novo ministro se mudou para a cidade, e foi quando tudo começou. Enquanto ele começa a chorar, Toto o conforta e promete que vai consertar tudo. Depois, eles se encontram com Seal e Anamoni e compartilham a história. Mas Seal não está interessada em trabalhar de graça. Ela tenta convencer Anamoni a se juntar a ela, mas Anamoni escolhe ajudar porque tem seus princípios de não abandonar. Seal lembra como Anamoni salvou uma garota quando se conheceram, então ela concorda em se juntar a eles também. No entanto, apenas uma delas pode ir com Toto, e Anamoni consegue essa chance após vencer no Pedra, Papel e Tesoura. Seal acredita que elas ficarão de fora desta, mas Go a força a agir como uma irmã tesoura, o que lhes garante a entrada na cidade. Enquanto isso, Toto reconhece que também pode ser hipnotizado, e nesse caso, ele quer que Anamoni o nocauteie. Como devorá-lo tem sido seu objetivo desde o início, ela aceita feliz. Nesse momento, um local oferece uma bebida do amor, mas Anamoni avisa Toto para não beber, pois pode hipnotizá-los. Quando Toto recusa, todos começam a pensar que não estão apaixonados. Mas o homem abraça Animono e começa a agir de forma carinhosa. Ele a arrasta para longe e pede desculpas por tocá-la, mas ela de repente cora e o agradece por tê-la salvado. Ela parece tão fofa que Toto imediatamente se soca para ficar acordado e Anamoni começa a curar sua ferida. Nesse instante, um aspirante a Chris Heria oferece-se para treiná-los em calistenia do amor. Então Anamoni sugere que entrem na brincadeira. Após se exaurirem, chegam ao castelo e são recebidos pelo guarda, o que os choca, pois esperavam lutar para entrar. Enquanto isso, Gold e Seal estão com Tim, e Seal tira uma bola mágica para ter uma visão aérea da cidade. Ela então usa a bola para espiar o castelo, mas quando sua magia falha em entrar, ela conclui que o inimigo lá dentro é poderoso. Enquanto isso, Toto e Anemona entram no castelo e olham ao redor, mas tudo o que vem está vazio. Logo depois, Anemona cai sob a hipnose e começa a implorar a Toto por umas investidas. E quando o rapaz tenta impedi-la, ela começa a atacá-lo. Enquanto ela continua a golpear, Toto bloqueia e diz que a levará para Go, que talvez tenha um remédio para curá-la. No entanto, ouvir o nome de outra mulher faz Anamoni perder a cabeça e ela decide acabar com Toto por não ter amor suficiente. Antes que Toto possa encontrar uma saída, os guardas o cercam de repente e pioram a situação. Toto percebe que não há saída, então diz aos guardas para o colocarem na masmorra por não ter amor. Uma vez trancado, ele descobre que muitos outros não afetados pela hipnose também estão presos. Ele pergunta se algum deles conhece um garoto chamado Tom e seus pais se identificam imediatamente. Toto diz que está ali para libertá-los, mas os outros não estão muito esperançosos. Isso até Toto quebrar casualmente as correntes em suas mãos, e todos de repente ficam ansiosos para escapar. Enquanto isso, Anamoni finalmente encontra o ministro, e como está hipnotizada, ela diz ao homem que seus amigos estão escondidos na cidade. Enquanto isso, Go e Seal ainda estão com Tim e decidem esperar, pois têm certeza de que Toto e Anamoni têm isso garantido. No entanto, de repente sentem uma luz na bola mágica de Seal, e é o reflexo do rifle de precisão de Anamoni apontado diretamente para eles. Assim que Anamoni dispara, Seal usa sua magia negra como escudo para deter a bala, e Go se pergunta se ela também foi hipnotizada. No entanto, Seal acredita que ela pode estar fingindo como desculpa para eliminá-los. Mas não importa qual seja o caso, Ciel declara que Anemona deve pagar com a vida por atacá-la. No castelo, Anemona já está preparada para um contra-ataque, e segundos depois, Ciel voa para eliminá-la. Depois que Anemone desvia do ataque, Ciel pousa na varanda e pergunta se ela está hipnotizada, mas Anemone afirma que seus olhos foram abertos agora e que alcançar o amor verdadeiro é seu objetivo final. Ela até declara que ama Toto mais que tudo neste mundo e mal pode esperar para brincar com o joystick dele, mas Ciel percebe que Anemone jamais diria tais coisas se estivesse em sã consciência. Apesar disso, ela lança uma versão mais elaborada do Ultimate de Jet, enquanto Anemone saca seu próprio foguete de Ray. Enquanto as duas se chocam, o impacto é sentido até no porão, e Toto não consegue entender quem Anemone está enfrentando, já que Ciel e Go deveriam estar cuidando de Tim. Nesse momento, o ministro aparece na varanda para perguntar o que Anemone está fazendo, e ela pede desculpas pela bagunça. Aproveitando a oportunidade, Ciel atinge o coração do homem com sua kunai e respira aliviada, acreditando que o feitiço foi quebrado. No entanto, Anemone de repente a imobiliza, e isso lhe diz que ainda está ativo. Ao olhar para o ministro morto, ela vê seu corpo derreter e dar origem a um demônio com seios tão grandes que tem sua própria gravidade. Ciel a reconhece imediatamente como a princesa Sucubo Yulia, e a lembra que suas ações podem desencadear uma guerra entre demônios e os Seculi. No entanto, Yulia diz que a guerra é exatamente o que ela quer e então culpa Ciel por invadir seu território.
Ela se aproxima e lança sua hipnose em Seal, e isso faz com que sua bola de cristal se estilhasse. Antes disso, ela havia dito a Go que acabaria com a Nemona e com quem estivesse por trás de toda essa confusão, ela também lhe entregou a bola de cristal e disse que ela se estilhaçaria se algo acontecesse a ela, e se isso ocorresse, esperava que Go salvasse essas pessoas. Go brincou que ela simplesmente daria no pé, mas Seal prometeu que se fizesse isso, seria caçada pelo resto da vida. Seal então acrescentou que confiava no conhecimento e habilidade de Go em magia de hipnose, e seria uma pena se ela fugisse de alguém que poderia fazer melhor que ela. Atualmente, Gold está furiosa por perder Animon e Ciel, então decide que é hora de abandonar sua pose de despreocupada. Entregando algumas bombas defensivas a Tim, ela sai, declarando que precisa salvar suas amigas. Enquanto isso, Toto guia cuidadosamente todos os prisioneiros para fora do porão e lhes diz para se esconderem em um quarto enquanto ele descobre uma maneira de salvar seus amigos. Ao subir, ele sente uma aura forte emanando de um cômodo e decide verificar. Lá dentro, ele encontra a Nemona e Seal hipnotizadas pelo feitiço de Yulia. E quando ele pergunta onde está o ministro, ela diz que ele é o ministro que ele procura. Ela se gaba de ser a Sydney Sweeney dos demônios, mas isso a deixou sem paz naquele reino. Então ela veio aqui para começar do zero. Ao ouvir isso, Toto se vê numa enrascada porque precisa derrotar Yulia sem machucar suas amigas. Nesse momento, Yulia revela que intencionalmente deixou algumas pessoas fora de seu feitiço para usá-las como isca, e seu plano funcionou perfeitamente. Nesse instante, ela lança um feitiço que congela Toto no lugar, e então envia Seal e Animona para tentá-lo com seus atributos naturais. Enquanto Toto se vê incapaz de se mover, Gold faz uma grande entrada e casualmente declara que a salsicha de Toto pertence só a ela. Ela então se vira para Yulia e diz que sua hipnose não é nada, o que fere o orgulho dela. Yulia envia Seal e Animoni para acabar com Go, mas assim que elas saltam em sua direção, o olhar bombástico de Go as transforma em seus animais de estimação. Yulia não consegue acreditar que um humano comum tenha uma hipnose mais forte que a dela, e um Toto atordoado se vira para perguntar o que está acontecendo. Ela lhe diz que apenas usou algumas drogas e desvia sua atenção, lembrando-o de que precisa derrubar o inimigo. Toto tenta ao máximo se libertar do feitiço de Yulia, mas não consegue. Então ela lança um ataque poderoso contra o herói indefeso. No entanto, depois que a fumaça se dissipa, Toto parece ileso. Então Yulia a bombardeia com outro ataque poderoso. Mais uma vez, Toto não sofre dano algum, o que a frustra tanto que ela se transforma em sua verdadeira forma demoníaca. Isso faz com que seu feitiço se dissipe, e Toto se consagra como um verdadeiro fã de Saitama ao derrotá-la com um único soco. Enquanto Ciel e Animona voltam ao normal, uma Yulia gravemente ferida se arrasta pelo chão e finge estar morta, apenas para Go a avistar. Ela implora a Go para deixá-la viver, mas Go a finaliza antes de se juntar às amigas na porta. Com todos de volta ao normal, Toto e os outros deixam o castelo e são recebidos por Tim, que os agradece por salvarem sua cidade. Nesse momento ele avista seus pais e corre imediatamente para os braços deles, resultando em um reencontro emocionante. Enquanto isso, Otomona e Seal estão envergonhadas por tudo o que fizeram sob hipnose, então fingem ter perdido a memória. No entanto, Go as provoca até admitirem que retém suas memórias, e vê-las discutir normalmente deixa Toto feliz. Nesse momento, um oficial da cidade agradece a Toto por salvá-los e o convida para um banquete, e Toto aceita de bom grado. Naquela noite, enquanto Ciel e Animon se divertem, Toto se junta a Go à mesa e sugere que sigam para a cidade de Decide em seguida. Quando Go menciona que passarão pela vila de pescadores de Anglin no caminho, Ciel imediatamente se junta a eles e anseia por pescar mais. Após o banquete, Ciel e Animoni continuam a provocar uma a outra, enquanto Toto agradece a Go por salvá-los. Ela leva na brincadeira a princípio, mas quando Toto diz que parecia que ela sobrescreveu a hipnose de Yulia, ela surta, acreditando que revelou seu disfarce. Toto também nota como Animoni e Ciel são fortes, mas antes que ele faça muitas perguntas, elas usam suas curvas fartas para fazê-lo desmaiar. No dia seguinte, eles chegam a Anglin, e Ciel está super animada para ver o oceano pela primeira vez. Enquanto Go pergunta ao mestre da guilda sobre missões, ele lhes diz que não tem missões, mas sim um torneio de luta livre no mar, com o vencedor ganhando uma toalha branca sem valor. Como a vila é pacífica e não há missões, as garotas decidem se divertir na praia. Logo depois, elas aparecem em seus trajes de banho, e isso faz Toto desmaiar imediatamente. Go está animada para nadar, mas Ciel fica desapontada porque queria pescar. No entanto, Go promete deixá-la pescar depois do mergulho. Então, enquanto elas pulam alegremente na água, Anmoni fica para trás, perguntando-se por que esqueceram de assassinar Toto. Enquanto isso, um aspirante a Meliodas e Gothers aparecem na guilda, e o loiro se apresenta orgulhosamente como o herói de Rank B, Freshner. Ele então olha para o pôster do torneio de luta livre e afirma que entraria se o prêmio valesse sua presença. Nesse momento, ele olha para a praia e vê Go brincando, e isso imediatamente desperta seu Neandertal interior.
Ele rapidamente pula e declara em voz alta que quer umas investidas com Go antes mesmo de se apresentar. Enquanto Go fica confusa, ele diz que quer recrutá-la para seu grupo, mas Toto imediatamente se adianta para defender sua gatinha e diz a Fresner para se afastar. Fresner pergunta sobre seu rank, e quando Toto diz que é um cara comum, Fresner ri dele e o desafia para um duelo para ver quem é digno de Go. Antes que Toto possa responder, Go aceita em seu nome e sugere que resolvam a questão no torneio de luta livre no mar. Enquanto Fresner aceita feliz, Toto fica ansioso porque acredita que não pode vencer um rank B. Enquanto isso, Ciel não quer nada com isso, mas Anomone declara abertamente que ela e Ciel também se juntarão. Quando Ciel começa a fazer birra, Anomone a leva para o lado e diz que podem usar este torneio para se livrar de Go. Ela tem certeza de que ninguém tem chance contra Toto em batalha, mas podem usar suas curvas para deixá-lo inconsciente e derrotá-lo, o que forçará Go a deixar o grupo e ir com o vencedor. Ao ouvir isso, Ciel declara que também se juntará ao torneio e diz a Toto que devem fazer o possível para garantir que Go permaneça na equipe, embora ela tenha planos opostos. Mais tarde, o locutor revela que o prêmio pela vitória é uma longa viagem com Go, e ver suas curvas suculentas em exibição faz todos os homens se masturbarem ou fazerem uma homenagem. Ele então explica as regras do torneio. O participante deve derrubar o oponente para fora do ringue para avançar. Além disso, devem carregar uma melancia o tempo todo e protegê-la, pois derrubá-la na água ou quebrá-la contará como derrota. Anemone pergunta se podem usar habilidades, mas o locutor proíbe estritamente o uso de magia e armas. À medida que as chaves são sorteadas, Fresner e Ciel são pareados com participantes aleatórios até o final, e cabe a Anemona tirar Toto do torneio. A princípio, Toto enfrenta um viciado em esteroides que consegue se nocautear em menos de um segundo. Para a próxima luta, Anemonen e suas melancias enfrentam o homem mais rápido da vila, que tem a saída mais rápida do torneio. Depois disso, Ciel enfrenta Fresner e planeja perder, para que este idiota possa chegar à final. No entanto, depois que Fresner demonstra suas habilidades de luta de elite, ela decide ficar um pouco e se divertir. À medida que as coisas ficam emocionantes entre eles, Ciel fica tão focada na batalha que começa a usar magia, o que leva à sua desqualificação. Toto a elogia por enfrentar o rank B de igual para igual, mas Ciel se faz de inocente e diz que ela estava secretamente usando magia de aprimoramento para se fortalecer. Com Ciel fora de cena, Anohni assume a responsabilidade de nocautear Toto em sua próxima luta. Antes da partida, Toto pede para ela desistir porque não quer atacá-la, mas ela se aproxima e o deixa sentir sua melancia para fazê-lo desmaiar. No entanto, Toto resiste porque quer proteger Anemone de Fresner, que ataca sem piedade. Com essa determinação, ele vai para destruir a melancia de Anemone, e ela sabe que nunca poderá vencê-lo em um jogo justo. Assim, ela pula em sua direção e lhe dá um beijo, e isso faz Toto derrubar sua melancia na água. Enquanto Ciel observa horrorizada, Anemone se aproxima de Go e lhe diz que agora está fora do grupo. Mas Go não está nem um pouco preocupada e lhe deseja boa sorte na final. Logo depois, Anemone e Fresner sobem ao palco e o rapaz decide ir com força total desde o início após seu aquecimento com Ciel. Anemone já planeja perder, mas decide lutar um pouco para durar mais que Ciel. Após o início da luta, Fresner imediatamente pula e tenta atingir Anemone com golpes muito rápidos, apenas para ela desviar como o Homem-Aranha. Nesse momento, ela percebe que Fresner acidentalmente destruiu sua proteção do enredo, e isso a deixa tão frustrada que ela o esbofeteia e o nocauteia sem querer. Quando ela percebe o que fez, já é declarada a vencedora, e Go imediatamente se aconchega a ela, pois agora ela ganhou uma viagem com ela. Anemone acredita que Go fez algo com sua proteção do enredo quando a tocou antes, mas Go nega qualquer envolvimento. Nesse momento, Fresner reaparece e exige uma revanche, então Ciel invoca o Cthulhu para distraí-lo. Sem hesitar, Fresner vai atacá-lo, mas todos os seus ataques se mostram inúteis. Ele então diz ao seu aspirante a Gotar para levar os aldeões para um lugar seguro, mas Toto casualmente soca o monstro e o transforma em pó. Imediatamente, Fresner pede desculpas a Toto por tê-lo subestimado e implora para se juntar ao seu grupo. Mais tarde, todo o esquadrão é presenteado com uma bela refeição por salvar a vila, durante a qual Anemone continua olhando para o rosto de Toto. Go pergunta se ela ainda está pensando em beijá-lo, e isso deixa Anemone envergonhada. Enquanto conversam, o subordinado de Fresner pergunta a Ciel se ela é a filha do Lorde Demônio, fazendo-a perguntar quem ele é. O rapaz então remove seu capacete e revela que é um Dullahan, deixando Ciel em choque total. Toto imediatamente se coloca à frente para proteger os outros, mas Fresner pede para ele relaxar. Ele então apresenta o Dullahan como Costa, que é seu retentor e também seu melhor amigo. Anemone argumenta que um herói e um monstro não deveriam ser exatamente, e Ciel sinaliza para Costa manter sua identidade demoníaca escondida. Go se interessa em como tudo começou. Então Costa lhes conta que ele foi considerado mal-nascido por sua família ao nascer, então o abandonaram debaixo de uma ponte.
Quando as garotas perguntam por quê, ele explica que Dullahan geralmente vem com seu próprio cavalo, mas ele não teve um e era muito ruim em cavalgar. Anemone, sendo uma defensora dos jovens, não apoia a decisão de seus pais de abandoná-lo por uma razão tão mesquinha. No entanto, Costa conseguiu sobreviver por alguns anos, mas acabou sendo ferido por um monstro. Enquanto vagava pela floresta, ele encontrou Fresner, que foi a primeira pessoa a lhe mostrar qualquer gentileza. Enquanto Fresner o curava, Costa se perguntava por que um humano estava ajudando um monstro, mas sua origem não importava para Fresner. Ele ainda disse que gostava das pessoas pela personalidade e não pela espécie, e essa única frase fez Kostya servi-lo pelo resto da vida. Ao longo dos anos, eles treinaram e acamparam juntos, e eventualmente se tornaram melhores amigos inseparáveis. Quando Fresner finalmente trouxe Kostya para sua cidade, todos ficaram chocados ao ver um monstro e um humano sendo amigos. Apesar do julgamento dos outros, Fresner continuou segurando a mão de Kostya ao longo dos anos até que cresceram e decidiram aventurar-se. Isso faz o grupo perceber que Fresner não é tão estúpido quanto parece, mas Kostya revela que as pessoas tendem a não gostar desse idiota porque ele sempre age de forma tão arrogante. Mesmo assim, Fresner tem um coração de ouro e nunca o tratou de forma diferente, por isso ele é eternamente leal a ele. Go então pergunta a Fresner se ele aceita missões de caça a monstros, mas ele diz que não tem interesse em exterminar ou caçar ninguém, então deixa isso para os outros. Tudo o que ele quer é viajar e encontrar pessoas fortes e dignas de fazer parte de seu grupo. Ele então pergunta a Toto por que ele se tornou um herói, e Toto diz que quer derrotar o Lorde Demônio. No entanto, ele percebe que pode não ser bom dizer isso na frente de um Dullahan, mas Costa lhe diz para não se preocupar com ele porque, mesmo entre os demônios, muitos não apoiam o Lorde Demônio. Ele explica ainda que muitos demônios são neutros e até se tornam amigos de humanos, insinuando Seal, que também é um demônio. Fresner então pergunta a Toto como ele é tão forte, e Toto simplesmente diz que levanta pesos, para o choque de Fresner. Naquela noite, Fresner os convida para unirem os grupos, mas Go e Anemone desejam mantê-los separados porque já tem um herói em seu grupo. Com isso, Fresner e Costa se despedem, e no caminho, Fresner pergunta a Kostya por que ele revelou sua verdadeira forma a eles. Kostya diz que sentiu o calor deles e sentiu que podia confiar neles, e Fresner concorda com sua observação. Mais tarde, Toto e as garotas estão lutando contra um monstro, mas Toto se lembra de Fresner dizendo que muitos demônios querem fazer amizade com humanos, o que o faz hesitar. Ele então levanta uma rocha gigante para afugentar o monstro e depois reflete sobre a possibilidade de coexistir com monstros. Ele também se lembra de sua vila inteira sendo incinerada por monstros, e enquanto está perdido em pensamentos, as garotas ficam preocupadas com ele. Seal se pergunta se um dia poderá ter o mesmo vínculo com Toto, mas também se lembra de seu pai dizendo que ela deve derrubar um herói. Então ela reflete sobre as palavras de Happy de que ela está apaixonada por Toto, mas diz a si mesma que Toto nunca desistirá de seu sonho de derrubar o Lorde Demônio. Assim, ela sai da barraca e se junta a Toto lá fora, onde conversam sobre humanos e monstros vivendo juntos. Toto admite que costumava pensar que todos os monstros eram maus e que era dever de um herói derrotar o Lorde Demônio. Mas ver Fresner e Kostya mudou sua perspectiva. Seal pede para ele não pensar demais, ou ele não conseguirá lutar, o que foi exatamente o que aconteceu com ela quando tentou eliminá-lo. Ela então pergunta a Toto se ele gosta dela, e Toto diz para ela parar de brincar com ele. No entanto, quando ele percebe que ela está falando sério, ele admite que ela é muito importante para ele como as outras duas, e que ele não queria rotular isso como gostar dela. Ela então pergunta se ele sentiria o mesmo se ela fosse um monstro, se Anemone fosse uma assassina, ou se Go fosse uma psicopata que faz lavagem cerebral em homens para transformá-los em animais de estimação. Enquanto Anemone e Go escutam, ele declara que ainda sentiria o mesmo porque elas salvaram sua vida muitas vezes. Embora todas sejam muito diferentes dele, ele percebe que o verdadeiro propósito de sua jornada é coexistir com elas. Ele então pergunta a Seal se o que ela disse era verdade, mas Seal lhe diz que estava apenas dando um exemplo. Depois disso, ela volta para sua barraca, perguntando-se se eles coexistirão ou se ela tirará a vida dele primeiro. Lá dentro, Go e Anemone começam a provocá-la por estar apaixonada pelo Toto, e ele fica feliz em vê-la se dando bem. Enquanto as provocações continuam, Go se lembra de ter tido um momento parecido com o Toto e de como a resposta dele a deixou tão feliz. Isso tira o sono dela à noite, e ela acredita que o Toto escolheria a Seal em vez dela se tivesse que escolher, porque a Seal tem um coração puro, diferente dela. Ela também pensa que a Anemone se sai melhor que ela, pois é um amor de pessoa que consegue fazer as pessoas se apaixonarem, ao contrário dela, que sempre usou drogas ou seus poderes para ser amada. No dia seguinte, Anemone se junta ao Toto na fogueira e uma Seal tímida espreita por trás dela para dizer oi a ele. Logo depois, Goa também se junta a eles, e o Toto percebe na hora que ela não está se sentindo bem. Goa rapidamente coloca sua máscara de felicidade, mesmo que esteja morrendo por dentro. Mais tarde, eles chegam à cidade desenvolvida de Decide, e enquanto Toto e Seal vão direto para a guilda, Anemone pede para Go se animar antes que ela acabe com o sofrimento dela de vez. No entanto, Go provoca a Anemone com sucesso, até ela gritar a plenos pulmões antes de sair com um sorriso de lado.
Ao chegarem à guilda, a recepcionista diz que agora estão aptos a fazer o teste de promoção para Rank C e Gol se vira pro Toto para perguntar se ele aceita. Pensando em como ele quer se dar bem com todas elas, ele concorda em fazer o teste. Gol então sugere que descansem hoje e façam amanhã. Então eles vão para uma pousada onde Gol reserva um quarto para todos eles. Sabem que horas são? Hora da discórdia. Ver isso faz o Toto desmaiar, então Gol pergunta na hora de quem é a vez de tentar comer o Toto. Sil se lembra que foi ela quem tentou por último, então agora é a vez da Go. À noite, todos dormem no mesmo quarto, mas Gol está apenas fingindo dormir. No dia seguinte, Anamone acorda primeiro e vê Toto sentado com o rosto virado para a parede. Quando ela toca o ombro dele para acordá-lo, Toto cai de bruços no chão com uma faca cravada no peito, e Anamone o declara morto. Agora coberta pelo sangue do Toto, Animona observa horrorizada e se pergunta quem poderia ter feito isso. Nisso, ela ouve alguém na porta e saca sua arma, só para encontrar os dois caras que entregaram o contrato de assassinato do Toto a ela. Eles a elogiam por ter completado o trabalho, mas ela diz que não foi ela e que o Toto já estava morto quando ela acordou. Os caras ficam confusos porque a faca no Toto pertence a Animone, e se perguntam se ela o Yitu enquanto dormia. Ela se vira para Gol e Sil para perguntar se viram algo, mas de repente para ao perceber que suas memórias estão turvas. Apesar da confusão, seus contratantes entregam o pagamento e vão embora. Então Otomone vai ao bar para comemorar. Ao acender um cigarro, ela instintivamente pede para Gol e Sil pedirem bebidas, só para perceber que está sozinha. Ela então dá uma gorjeta ao garçom com uma moeda de ouro, e quando ele pergunta o que ela vai fazer com todo o dinheiro, ela diz que vai usá-lo para realizar seu sonho. Enquanto isso, Sil volta ao reino demoníaco e consegue uma audiência com o Lorde Demônio, que a elogia por ter completado o trabalho. Ele também a declara sua sucessora, e todos começam a torcer pela Sil. Antes disso, ela acordou e olhou em volta para encontrar o quarto vazio. Ao sair, ela viu uma multidão reunida na rua e se aproximou para encontrar o corpo morto do Toto deitado no meio. Chocada e confusa, Sil foi dar uma caminhada e Happy apareceu de repente para parabenizá-la por completar sua missão. Atualmente, Sil volta para o quarto depois da coroação e diz a Happy que não se lembra como o Toto morreu. Happy diz que está tudo bem porque ela testemunhou em primeira mão como um monstro que a Sil invocou, Yitu, o herói. Embora Sil esteja inicialmente triste, Happy a leva para o banquete com todos os seus doces favoritos, o que imediatamente melhora o humor dela enquanto come. Os demônios que a haviam intimidado antes pediram desculpas assim que um mordomo traz um espeto de peixe grelhado. Quando Sil reage a isso, Happy se pergunta quando ela começou a gostar tanto de frutos do mar, mas a própria Sil não se lembra. Nisso, memórias de pescar com o grupo passam diante dos olhos dela, mas ela não consegue juntar as peças. Enquanto isso, Ana usa seu dinheiro para construir um orfanato e os trabalhadores a elogiam por sua contribuição. Ao responder num tom mais suave, ela de repente percebe que desenvolveu um jeito de falar como uma Igel por causa da aventura deles. No entanto, ela de repente congela ao perceber que nem sabe de que viagem está falando. Por outro lado, Sil está jogando cartas com seus amigos demônios e continua ganhando, afirmando que aprendeu a jogar durante sua aventura. De repente, ela para se perguntar com quem estava viajando e Anomone está se fazendo a mesma pergunta. Nisso, uma garota se aproxima para perguntar se ela quer jogar cartas, e Anomone vê uma memória fraca de si mesma jogando cartas com outros. Mais tarde, Sita está deitada na cama, se perguntando por que não se sente feliz, apesar de ter tudo o que sempre quis. Enquanto isso, Toto acorda, animado para ir na missão deles, e vê as três dormindo na cama. Depois que ele as acorda, elas o cumprimentam com um sorriso, e mesmo quando saem, todos se reúnem para dizer oi ao Toto. Na guilda, Toto aceita a missão de promoção para Rank C e derrota facilmente o Wyvern com as próprias mãos. Ele então arrasta a carcaça de volta para a guilda e a cidade inteira o aplaude por derrotar um monstro tão perigoso. Ver isso o faz perceber que ele reconstruiu o dele e isso o deixa muito feliz. Na realidade, ainda é noite, e Go usou uma de suas poções para fazê-lo sonhar com as coisas que mais desejam. Ela então explica o incenso do infinito, que faz as pessoas alucinarem e perderem a memória gradualmente. Depois de apenas uma noite, as personalidades de quem o inala mudam completamente, deixando nada além de uma folha em branco. É quando Go entra e usa sua habilidade para transformá-los em animais de estimação, e ela usou o mesmo truque neles. Antes disso, todos conseguiam resistir às poções dela, mas ela usou as asas da Sucubo para aprimorá-las. Agora, os três estão vivendo a vida dos seus sonhos e não têm motivos para voltar à realidade, o que significa que Go conseguiu. No entanto, ela se lembra de quando era jovem, um casal ia mandar a filha para a Ilha Epstein, e ela usou seus poderes para salvá-la. Ela esperava que a garota se tornasse sua amiga, mas a garota ficou aterrorizada e começou a se perguntar se Go usou seus poderes para se tornar amiga dela.
Depois que ela fugiu, Go ficou sozinha e chorou muito. Atualmente, uma jovem Go aparece no orfanato de Anemone, e ela tem a sensação de que já a viu antes. Go então diz que a jornada dela não acabou, mas os magos aparecem para expulsá-la. Antes que Anemone possa impedi-los, Go a chama de Moon-chan e diz para ela acordar do stream, o que a faz congelar. Logo depois, a cabeça dela começa a doer, enquanto sua mente luta para entender o que é real ou não. Enquanto isso, uma jovem Go se infiltra no sonho de Seal e é levada a ela como prisioneira. Os guardas dizem que ela se esgueirou, então Seal diz para eles a deixarem em algum lugar já que ela é jovem. Nisso, Go grita que a jornada não acabou e que ela precisa se lembrar. Mas Happy diz pra Seal não ligar para o falatório dela. Enquanto é arrastada, Go diz que ela precisa acordar do stream, mas Happy imediatamente abraça Seal para garantir que a ilusão não se quebre. Enquanto isso, Toto está em sua própria ilusão com as garotas quando uma jovem Go, de repente, pula nas costas dele e diz pra ele acordar. Quando as outras perguntam quem ela é, Toto diz que encontrou essa garota na estrada, e ela deve ter vindo junto com eles em segredo. Ela continua dizendo ao Toto que isso é um sonho, mas um casal aleatório aparece e afirma que ela é a filha deles. Antes de ser levada, ela morde a mão dele e o lembra que prometeu protegê-los, deixando-o confuso. Enquanto isso, Anemone e Seal estão experimentando a mesma confusão e elas percebem simultaneamente que estão sob hipnose. Assim que suas memórias voltam, a atmosfera ao redor do orfanato muda e Anemona corre para dentro para encontrar as empregadas agindo estranhamente. Elas dizem para ela voltar para o quarto, mas quando a Anemona recusa, elas se transformam em fantasmas. Ver isso finalmente deixa claro para ela que são todos falsos, então ela saca sua arma para se divertir. Enquanto isso, dentro do reino demoníaco, Ciel tenta impedir os guardas de levarem Go embora, mas todos os seus atendentes também se transformam em fantasmas. Eles perguntam por que ela está tentando escapar quando tem tudo o que quer aqui. E Ciel responde que quer tornar seu sonho realidade com seu próprio poder, não por alguma ilusão estúpida. Por outro lado, Toto pede ao casal para parar, mas eles dizem que ele não deveria se preocupar com a garota. No entanto, Toto sabe que ela é a verdadeira Go, e pede para eles a devolverem. Enquanto ela corre de volta para os braços do Toto, ele admite que esse sonho foi maravilhoso, mas agora eles precisam voltar à realidade. Ao ouvir isso, todos ao redor dele se transformaram em fantasmas, determinados a fazê-lo ficar aqui para sempre. Enquanto ele luta contra eles, Anatoly finalmente derrota seus fantasmas e encontra Go. Ciel também derrota os fantasmas e salva Go, até criando um portal que os levaria para fora daqui. Enquanto lutam, eles até avistam a porta de saída e seus próprios sonhos, e Go os leva até ela. Ela também admite a Anemona e Ciel que foi ela quem os prendeu aqui, mas agora ela quer que eles escapem. Quando perguntam por quê, ela admite que essa versão mais jovem é apenas um subconsciente, porque a verdadeira Go está secretamente desejando que eles escapem desse sonho. Naquele momento, Alton e Ciel percebem que Go é uma moleca por dentro, mesmo quando age friamente. Enquanto isso, enquanto Toto luta para chegar até a porta, Go pede para ele não a odiar, mas ele se vira para ela com um sorriso e diz que a ama. Isso deixa Go muito feliz, e ela começa a dançar, pedindo ao Toto para dizer isso para a verdadeira Go também. Toto concorda de bom grado em dizer isso a todas elas quantas vezes quiserem, o que faz o rosto dela se iluminar. Amona também consegue chegar à porta, mas está cansada porque teve que abusar e lutar ao mesmo tempo. Ela também diz que talvez Toto e Ciel nem percebam que isso é uma ilusão porque os dois são idiotas. Ciel, por outro lado, faz uma declaração parecida quando a porta se abre atrás dela. Go então se desculpa com ela pelo problema que seu eu verdadeiro causou, mas tanto Ciel quanto a Anemona dizem que ela também vai com eles. Go está confusa porque ela faz parte do stream, mas Anemone admite que se sentirá mal em deixá-la para trás. Ciel também diz que quer que ela vá junto, e até Toto pega na mão de Go, dizendo que é hora de encontrar os outros. Com isso, todos entram, enquanto no mundo real, o sol está prestes a nascer, o que apagaria todas as suas personalidades. A verdadeira Go então se levanta da cadeira para pegar um café só para ser rendida à mão armada por Anemone e Ciel. Ela se vira com uma expressão chocada no rosto e as garotas pedem para ela dizer suas últimas palavras. No entanto, quando Toto acorda, todas voltam a agir amigavelmente. Quando Toto caminha em direção a Go, ela se lembra da última vez que perdeu sua amiga e se desculpa com ele. No entanto, Toto solta que a ama desde o dia em que se conheceram antes de desmaiar, deixando todas confusas. Depois disso, as garotas explicam que uma versão mais jovem de Go as ajudou, e elas pedem para a verdadeira Go não tentar nada de novo, ou elas a eliminarão. Nisso, Go começa a rir e afirma que foi apenas uma pegadinha elaborada. Mas Anemone e Ciel começam a bater nela por isso. Na realidade, ela realmente pretendia eliminá-los todos, mas sua mente subconsciente não a deixou destruir o laço que tinham. Enquanto ela começa a chorar, ela as puxa para um abraço e declara que as ama. Nisso, Toto acorda e fica feliz em vê-las se dando tão bem. No dia seguinte, todos acordam, e Go está super animada para fazer o teste de promoção para que possam se tornar um grupo Rank C.
No entanto, seus fundos estão acabando, então eles são forçados a pegar outros trabalhos primeiro. Enquanto caminham pela floresta, eles de repente se deparam com um monstro gigante. Mas, como de costume, Toto o derrota com um único golpe. Naquele momento, ele se pergunta se é forte porque nunca precisou usar mais de um soco, mas ele ignora, pensando que as garotas devem ter lançado algum feitiço de aprimoramento nele. Mais tarde, eles vão para a guilda e recebem um trabalho de emergência que envolve salvar uma vila de monstros. Toto aceita na hora porque ele também perdeu sua vila num ataque de demônios. Naquela noite, enquanto Toto acampa pela noite, as garotas ficam no hotel e discutem como ele está mais motivado que o normal. Hanamoto se lembra que a vila do Toto também foi atacada por monstros, e foi assim que ele conseguiu a cicatriz no rosto. Ciel percebe que a tragédia pode ser a razão pela qual Toto se tornou um herói. E Go pergunta se isso a incomoda, já que ela é uma demônio. Ciel explica que a palavra monstro é bem ampla, e demônios geralmente saqueiam sem motivo algum. No dia seguinte, eles vão para a vila onde os demônios destruíram as plantações, e Go secretamente pede para Ciel lançar um feitiço para localizar os monstros. Ciel hesita porque não quer ser exposta na frente do Toto. Então Go o nocauteia com suas ameixas suculentas, o que ajuda a invocar um dispositivo que detecta mana. Seguindo o dispositivo, eles se deparam com um monstro que parece um Pokémon fofo e começam a adorá-lo. No entanto, ele ataca tão rápido que eles nem o veem e nem mesmo Toto consegue pegá-lo. Vendo-o lutar, Anemone tenta a sorte, mas nem suas balas conseguem pegar o monstro. Quando os perfumes de Ghost e a magia negra de Ciel também falham, eles tentam combinar seus poderes para pegá-lo. O monstro então pula em direção ao Toto assim que ele acorda, e quando ele tenta pegá-lo, a fera pisa no rosto dele e foge. Naquela noite, o grupo volta se sentindo derrotado, e Toto revela que só conseguiu pegar uma pena daquele monstro. No caminho, eles encontraram a recepcionista, que diz que encontraram um javali que estava devastando as plantações. Nisso, a pena que Toto tem começa a brilhar e transforma todas as plantações destruídas de volta ao normal, deixando todos em choque. Os aldeões ficam tão felizes que convidam o grupo do Toto para uma refeição grátis, e durante a festa, Otamoya pergunta a Issel que monstro eles lutaram antes. Ciel revela que é uma besta divina, e ela não quer contar ao Toto para que ele possa continuar treinando duro. Toto se junta a elas com bebidas e se desculpa por ser, mas Ciel diz que ele sempre pode treinar mais e ficar mais forte. Depois de algumas palavras de encorajamento das garotas, Toto promete ser mais útil enquanto eles embarcam em mais aventuras juntos. Com isso, as garotas se aconchegam a ele para fazê-lo desmaiar e começam a planejar seu próximo passo para eliminá-lo. Será que Toto algum dia realizará seu sonho de derrotar o Lorde Demônio, ou as garotas encontrarão um jeito de eliminá-lo? Deixem nos comentários, deixem um like se chegaram até o final e comentem. Eu amo melões Ghost como prova. Se quiserem ver mais resumos incríveis, assistam a este vídeo na tela.